Como escrever Reels e carrosséis com uma estrutura feita em 3 passos, sem segredos e sem complicações, para você ter mais engajamento e vendas, é o que eu vou te ensinar nesse vídeo. E no final, eu ainda vou te dar uma informação ouro, que com ela, a sua história irá engajar e tocar o coração das pessoas com uma narrativa viciante que vai fazer elas pararem de rodar o feed para te ouvir. Eu sei que você já ouviu falar sobre storytelling e talvez sobre story content e de como você precisa dominar essa técnica para gerar conexão e identificação e, consequentemente, vender mais. Mas o que eu vou te trazer aqui é uma estrutura validada e muito usada em qualquer história que você leia, que você ouça ou que você assista e que vai te ajudar a criar carrosséis e reels viciantes. E eu vou procurar ser o mais simples possível para você aplicar o conteúdo aí na sua rede social. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Olá, eu sou Juliana Lacerda, eu sou formada em psicologia e estudiosa do brand emocional e sensorial, dos arquétipos de marca e neuromarketing. E hoje eu quero compartilhar com você uma estrutura simples de história para você aplicar nos seus conteúdos, aí nos seus carrosséis, nos seus reels, nos seus vídeos curtos para o TikTok, enfim. E eu vou fazer o inverso do que todo mundo faz. Primeiro, eu vou te entregar a estrutura e depois eu vou dizer por que ela funciona. Mesmo porque não adianta nada você ter a estrutura se você não souber o princípio que faz ela funcionar. Então, o primeiro passo para você escrever um bom Reels ou um bom carrossel é falar do passado, ou seja, de como era a situação em que você ou o seu cliente se encontrava. Por exemplo, se você quer contar a sua história, de como você chegou onde você chegou, você começa falando de onde você veio, as coisas que você estudou, do porquê você quis mudar, enfim. Se você é social media e vai contar a história do seu cliente, você vai falar do passado do seu cliente. Se é a história do seu produto, você vai contar como surgiu a ideia do produto, por que você decidiu criá-lo e o que te motivou. Então, esse passo ele é feito para contextualizar a história e, consequentemente, gerar identificação com pessoas que possam ter vivido a mesma situação que você ou parecida. Por exemplo, quando eu comecei nas redes sociais, eu não sabia muito bem o que fazer. Então, eu comecei postando vídeos narrados sem aparecer, com temas motivacionais e fazia posts também com frases motivacionais. E claro que isso não deu certo. Ou seja, eu já situei a pessoa que está na minha história de como eu comecei. E eu já falei que o jeito que eu comecei não deu certo. Segundo passo é falar sobre os obstáculos ou sobre a virada. Quais dificuldades você enfrentou? Pode ser obstáculos emocionais, como medo, tristeza, empolgação. Pode ser obstáculos físicos, falta de dinheiro, falta de recursos, falta de apoio das pessoas, enfim. Esse passo, se ele é bem feito, é o que vai gerar engajamento. Então, por exemplo, eu não tinha noção de marketing, não sabia vender, não tinha audiência e fazia tudo assim, sem um mínimo de estratégia. Porque na minha cabeça, eu só precisava divulgar que eu era psicóloga para atrair clientes. Só que eu fui percebendo que não era bem assim. E por último, você vai falar o que mudou. Como você está agora? Quais foram as suas conquistas? Quais foram os seus insights? Seus aprendizados? Aquilo que você está trazendo de bom, né? De coisas que você trouxe como mudança. Então, o passo 3 tem como finalidade gerar desejo e inspiração por aquilo que você já conquistou e que talvez o outro também queira conquistar. Então, exemplo. Então, eu comecei a estudar sobre marketing e me especializar em emoções universais e aí eu comecei a postar com mais intenção. E a partir daí, eu criei meu primeiro serviço de consultoria e os primeiros clientes começaram a chegar. Essa é uma das estruturas que podem ser usadas em qualquer história ou conteúdo que você criar. Agora, é o momento de você deixar o seu like, né, nesse vídeo, porque o YouTube entende quando você deixa o like que esse conteúdo ele é relevante. E aí eu também entendo que você gostou do conteúdo. Então ele vai compartilhar com outras pessoas. E para você transformar essa estrutura em Reels ou carrossel, é só seguir a mesma linha de raciocínio. Imagina que você seja uma esteticista ou uma dermatologista que quer vender uma limpeza de pele. Então, você vai começar falando de como é a pele de uma pessoa que não faz limpeza de pele regularmente. As consequências disso a longo prazo, como envelhecimento precoce, falta de colágeno, perda de brilho natural. Eu não sou esteticista, não sou dermatologista, então eu não sei se isso acontece. Mas se você você vai saber. Eu tô aqui dando apenas exemplos hipotéticos, tá bom? E no passo 2, você pode quebrar uma objeção do seu cliente para não fazer a limpeza, como falta de tempo, por exemplo. E aqui é interessante você trazer argumentos para gerar engajamento e desejo por comprar o procedimento. E no terceiro passo, você vai mostrar o resultado de uma pele limpa, ou seja, a transformação final que o seu cliente deseja.
Essa estrutura de Story Content e outras eu explico com muito detalhe, com mais aprofundamento, no meu curso Desafio Narrativas Viciantes, onde você aprende a criar conteúdos que chamam a atenção logo no gancho e retém essa atenção até o final com estruturas ensinadas passo a passo e você só segue para o próximo passo depois de ter se desafiado a aplicar. Ou seja, não é teoria, é desafio. Porque convenhamos, né? Você já deve ter comprado um monte de curso que nem sequer terminou, ou se terminou, não aplicou, porque eu sei. Então, eu não quero que isso aconteça de novo. Por isso, ele também, além de um curso, é um desafio. Porque informação sem ação, sem a prática, não vai te trazer resultado. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo do meu curso Desafio Narrativas Viciantes para você conhecer e você vai ver que ele é diferente de tudo que você já viu. Agora eu vou te dar uma informação bônus do porquê que essa estrutura funciona. O fato é que histórias funcionam por dois motivos. O primeiro, o cérebro ama escutar histórias. Prova disso é que a indústria do streaming não para de crescer e lucra absurdos ao ano com produção de filmes e séries. O segundo motivo é porque somos curiosos e amamos uma fofoca. Sendo assim, quando você inicia um conteúdo contando uma história, as chances de alguém parar para te dar atenção são muito maiores. Mas claro que a sua história, a sua frase inicial, na verdade, o famoso gancho ou hook, ele precisa ser curioso o suficiente para envolver quem está rolando o feed freneticamente. E esse será o assunto do próximo vídeo. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu vou trazer algo incrível que você não vai querer perder. E o terceiro motivo do porquê essa estrutura funciona é que histórias falam com o nosso lado emocional do cérebro, que é a nossa parte mais primitiva e inconsciente, o que ajuda na hora da venda, pois toda e qualquer decisão de compra, ela é feita emocionalmente, e isso já foi comprovado cientificamente, e se você me segue, você já está cansado de ouvir eu falando sobre isso. Então, usar histórias nos seus carrosséis e nos seus reels tem alto índice de gerar engajamento e resultado. E o ouro desse vídeo é: o que faz a sua história ser envolvente são os detalhes concretos que você traz para ela, como horário, dia, ano, sensações, objetos na cena. Qualquer coisa que possa fazer a sua história parecer mais real vai mexer com as emoções e torná-la mais vívida. Mas esse ouro é assunto para outro vídeo. Aliás, quais desses dois assuntos você gostaria de ver aqui primeiro? Como fazer ganchos viciantes que não podem ser ignorados, ou como inserir detalhes concretos para uma narrativa impossível de ser ignorada? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E para entrar no curso e desafio Narrativas Viciantes, clica aqui no link que eu deixei na descrição do vídeo. Até mais!